Olha, meus amigos, o Juventude anunciou na noite desta segunda-feira a demissão do técnico Eduardo Batista e do executivo de futebol Marcelo Barbarotti. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, analisar um pouquinho justo e injusto. A gente fez enquete na Rádio Caxias ontem e a maioria dos torcedores entendia que a culpa era do Barbarotti, depois dos jogadores e depois do técnico. Então é sobre isso que a gente vai falar, sobre essas demissões anunciadas pelo Juventude agora, no início da noite desta segunda-feira. Se você é novo por aqui, eu sou o Gilberto Júnior, esse é o canal Giba Narrador. Não é inscrito, te inscreve, ativa as notificações e, claro, deixa o like nesse vídeo. Em primeiro lugar, eu acho que o Juventude acertou, tanto em demitir o Eduardo Batista, quanto em demitir o Marcelo Barbarotti. Eduardo Batista, a bem da verdade, fez um trabalho em que a gente via em alguns momentos o Juventude ter atuação digna e até de criar uma expectativa de que algo melhor acontecesse. Porém, todavia, contudo, entretanto, o aproveitamento baixíssimo do treinador, baixíssimo, e que só não é mais baixo porque teve jogos da Copa do Brasil em que em 3 partidas ele ganhou uma, empatou outra e perdeu outra, mas que no contexto os números são bons da Copa do Brasil, que elevam do brasileiro e até do gauchão, quando ele estreou perdendo para o Brasil de Pelotas, lá em Pelotas, num jogo em que, se não fosse o Caxias fazer a parte dele contra o União Frederiquense, o Eduardo Batista começaria já no seu primeiro jogo rebaixando o Juventude para a divisão de acesso, que seria um vexame rotundo. Mas tudo bem, era o primeiro jogo dele e tudo mais, não conseguiu na primeira partida dar uma demonstração de que ele conseguiria soluções rápidas. Copa do Brasil, um jogo ok, nada mais que isso contra o Real Noroeste, e 2 partidas contra o São Paulo, uma boa no Jacone e uma dentro da média contra o São Paulo, lá onde acabou sendo eliminado. Mas no Campeonato Brasileiro era onde tudo importava, e ainda assim o Juventude tem dificuldades imensas nessa competição. O aproveitamento baixíssimo do Juventude, a pontuação baixíssima, hoje indicando um rebaixamento. Ah, mas o técnico não é culpado. É um pouco culpado, sim. Aliás, um pouco ou muito, depende da sua opinião. Eu acho que ele é razoavelmente culpado. Recentemente, contra o Atlético Goianiense, ontem, ele não teve um grande erro de escalação. O Juventude tinha muitos desfalques e com o que tinha até escalou um bom time. Porém, um time que saiu na frente e que teve um jogador expulso. Quando teve um jogador expulso, o Eduardo Batista não quis recompor a primeira linha defensiva. O William Matheus foi expulso e ele manteve 3 atacantes, com o Juventude começando a ser pressionado e cada vez mais pressionado, tomou o empate, a virada e o placar clássico de 3-1. O técnico não achou a solução para um time que estava com um jogador a menos e ganhando, e deixou tudo acontecer a ponto do adversário, que não é um grande time, que talvez também vai continuar brigando para não cair, tenha virado o jogo e não goleou por detalhe. Antes, contra o Corinthians, já uma atuação ruim do Juventude, que jogou defensivamente, até como pediria o protocolo contra um adversário melhor, mas tu não pode jogar contra o Corinthians todo defensivo e não ter jogadores velozes para contra-atacar. Tinha esses jogadores e ele optou por deixar no banco de reservas. Contra o Atlético Paranaense, no jogo anterior, ele fez um ótimo primeiro tempo e modificou o time de uma maneira na segunda etapa que o bom futebol do primeiro tempo se esvaiu. Mexeu demais, acabou com a estrutura, desarmonizou o Juventude no campo e passou por ele, sim, por suas decisões, a piora e o mau resultado diante do Atlético Paranaense. Eu não falei do jogo contra o Santos porque esse é o jogo que eu entendo que ele teve menos problemas, né, que eu vá aqui estar elencando, mas eu citei 3 partidas. 3 partidas. O Juventude do Eduardo Batista deveria ter tido um melhor aproveitamento, sim, e se daqui a pouco eu acreditar que os jogadores são os culpados, que o Juventude tem um time muito fraco, eu vou ter que entender que o técnico queria ir para a guerra sem arma e munição, porque em muitos jogos o Eduardo Batista, com esse time limitado que a gente fala, pensou muito mais em atacar do que ter resguardos defensivos. Então passa pelas escolhas do Eduardo Batista e pelas estratégias de jogo do Eduardo Batista, esse Juventude, que é a segunda pior defesa das 4 divisões nacionais. Pelo amor de Deus, não é só jogador,
Não é só a direção, o técnico estava errando na estratégia de jogo. Bom, Marcelo Barbarotti. Marcelo Barbarotti é demitido porque ano passado já fica um asterisco. Já fica um asterisco, o Juventude quase caiu, mas escapou e o principal era isso, sabia-se que ia ter dificuldade, mas ficou um asterisco. O Juventude, na rodada final, é que ele acabou escapando. E esse asterisco ganhou um novo companheiro com o quase rebaixamento do Juventude no Campeonato Gaúcho. Quem montou o elenco foi o Barbarotti, e até gastando mais do que ano passado. E o elenco montado pelo Barbarotti no Gauchão quase caiu. Seria um vexame histórico. E aí começa o Campeonato Brasileiro e o Juventude, já com um quarto da competição praticamente disputado, pelo menos já passamos da metade do primeiro turno, o Juventude está traçando uma trajetória de rebaixamento. Bom, se o Barbarotti quase rebaixou o Juventude ano passado no Brasileiro, quase rebaixou no Gauchão e contratou, montando um elenco fraco para arrancada no Campeonato Brasileiro, como confiar nele para a sequência, quando o Juventude ali em julho vai ter que buscar soluções para melhorar esse elenco e escapar do rebaixamento? É impossível confiar. É impossível porque os erros estão sendo sucessivos. E aí a mudança no executivo de futebol, no cara que apresenta as contratações à direção e apresenta um leque de jogadores mais caros, de investimento médio e de investimento baixo. Em qualquer desses níveis tem que ter qualidade. O Juventude, mesmo com investimento baixo, para o padrão da Série A, mais alto em relação aos times do interior gaúcho, e que por isso, mesmo com investimento baixo, deveria fazer uma boa figura no gauchão, não deu certo. Então, se não dá para confiar em nenhuma das escalas de contratações que o Barbarotti fez, como acreditar que ele conseguiria buscar os reforços que o Juventude precisa agora em julho? Acho que a direção acerta também na troca do executivo, se não se tem mais essa confiança na agenda do profissional. Juventude agora não pode errar, porque já passou o tempo, ainda tem condições de recuperar no Campeonato Brasileiro, só que esse tempo que passou não recupera, então tem que aproveitar muito bem o que vem a seguir. Boa sorte, Juventude.